Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, um dos lugares mais tradicionais do futebol mundial. Palco de grandes títulos, grandes vitórias. Fundado em 1950, o estádio já recebeu público de mais de 200 mil pessoas. Pura emoção. Todo jogador sonha em disputar uma final no Maracanã lotado. Momento vivido por poucos, só os melhores. Agora imagina se consagrar campeão do mundo nesse solo sagrado. A FIFA lançou em 2017 o artigo Mundial Interclubes, em que considera os títulos obtidos por clubes sul-americanos e europeus entre 1960 e 2004. O ano de 1960 foi escolhido por conta do início da Copa Libertadores. Dessa forma, apenas Santos e Corinthians teriam se consagrado campeões do mundo no Maracanã. O primeiro clube que alcançou oficialmente tal feito foi o Santos, em 1963. O Peixe de Pelé, Mengalvio, Coutinho, Pepe, Dorval, Lima, Dalmo, Gilmar e tantos outros craques encarou o Milan. Na época, o Mundial era disputado em ida e volta. O primeiro jogo foi na Europa. O segundo levou 132.728 torcedores ao solo mais sagrado do futebol mundial. Pepe, o ex-ponta esquerda e vice-artilheiro da história do clube, com 403 gols marcados pelo Santos, relembra a final. A torcida carioca assumiu o Santos Futebol Clube. A diretoria escolheu o Maracanã com o apoio, com o pedido dos jogadores. Nós preferimos jogar no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Para mim foi a partida da minha vida, notadamente a primeira, que foi 4-2, eu marquei 2 gols de falta, o primeiro e o quarto. E a segunda foi 1-0, um jogo muito truncado, mas o Dalmo Gaspar marcou o gol de pênalti, ganhamos de 1-0 e nos sagramos bicampeões mundiais. Realmente foi um duelo histórico. Na Itália, o Milan ganhou o primeiro jogo por 4-2. No jogo da volta, aqui no Brasil, os italianos saíram na frente, marcaram 2 gols contra o Peixe. Mas um time com tantos craques não ia deixar barato. O Santos marcou 4 gols e de virada levou o jogo a uma partida de desempate. Disputa que também aconteceu no Maracanã. Dalmo marcou de pênalti aos 31 minutos do primeiro tempo. O Santos deu sangue para segurar a vitória. E não teve outra. O Peixe conquistava ali seu segundo Mundial. Volta à frente no círculo central, o campo de ataque do Santos. Faz o levantamento, Mengalvio busca o Almir. Desequilibra o adversário, bate Maldini. Entra duro, Maldini, pênalti! Pênalti de Maldini diante de Almir, não há qualquer contestação. Alguns minutos de futebol entremeados com confusões e paralisações. Atenção, ouvintes do Brasil. Correu Dalmo para a bola, bateu. Gol! E esse time foi valente, foi guerreiro, porque soube vencer o Milan 2 vezes seguidas no Maracanã. 37 anos depois, no mesmo palco, foi a vez do Corinthians conquistar o mundo. A FIFA organizou em 2000 seu primeiro Mundial. Campeonato que foi disputado em 2 sedes, o Morumbi em São Paulo e o Maracanã no Rio de Janeiro. E a final ficou entre 2 times brasileiros. No dia 14 de janeiro, Vasco e Corinthians levaram 73 mil pessoas para o duelo que aconteceu no Maracanã. Momento que ficou guardado na história dos 2 times, principalmente do Timão, que se consagrou campeão do mundo na disputa por pênaltis, após um 0-0 sofrido para as 2 equipes. O estádio no dia era pura emoção. É o que conta o torcedor corintiano José João Piero, que esteve presente naquele dia. Estar no Maracanã já é uma coisa assim impressionante.
E mais impressionante é ver o seu time de coração sendo campeão no Maracanã. Isso é uma coisa assim que o coração, se pudesse estar fora do peito, ele saía. De tão forte que é o sentimento. A gente tem uma torcida que tem um time, né? Não é o time que tem uma torcida, isso já é há anos. A torcida do Corinthians empurra. Nós somos o 12º jogador, então essa ida no Maracanã com certeza pesou na hora que o Edmundo foi chutar aquele pênalti. Com certeza, porque eu estava lá e eu vi o que é gritar no estádio do Maracanã. Com certeza a torcida empurrou o Corinthians e foi fundamental para apoiar todos os jogadores. Adilson Batista participou daquele elenco de ídolos e relembra o dia da final. O Maracanã é o palco do futebol mundial, né? Todo mundo tem o desejo de um dia jogar lá e a gente teve esse privilégio de ter sido campeão lá. É um palco gigantesco, era o antigo Maracanã e a torcida do Corinthians invadiu, né? Foi muito legal, aquele grito lá do todo-poderoso Timão, então o time jogava bem e a torcida ajudou. Acho que foi uma festa muito legal, muito bonita e que a gente vai ter aí de lembrança pro resto da vida. Se errar, acaba! Dida, tá pra você o direito de chegada no time corintiano, tá pra você, Dida. Edmundo tá pra bola, o Dida tá no gol, pra fora! O Corinthians é campeão mundial de futebol! Dida, olha a bola, Edmundo, bate a bola, vai fora! A 22 horas e 42 minutos do Baralho Brasileiro, o Corinthians é o grande campeão mundial de futebol do ano 2000. Mas claro que essa questão de mundial é um tema delicado. Alguns times também se consideram campeões do mundo no Maracanã. É o caso de Palmeiras e Fluminense, campeões da Copa Rio de 1951 e 1952. O torneio, na época, tinha um peso tão importante quanto o Mundial. Mesmo não aparecendo nas listas oficiais da FIFA, com certeza os títulos ficaram gravados na história do futebol brasileiro. O Alviverde, por exemplo, levou 100 mil pessoas para ver uma final icônica contra a Juventus. O torneio significou muito para o torcedor brasileiro naquela época. É o que conta o jornalista e pesquisador da história do futebol, Fernando Galupo. Torneio internacional de clubes campeões é o nome dado pela FIFA e pela Confederação Brasileira de Desportos à Copa Rio de 1951, né? Aquela competição emblemática não só para o torcedor palmeirense, mas acima de tudo para o torcedor brasileiro, por conta dos traumas da perda do título da seleção brasileira, ocorrida um ano antes, em 1950, na derrota contra o Uruguai pelo placar de 2-1, que ficou marcado no coração dos brasileiros como um maracanaço, uma dor de quase 200 mil pessoas que vibraram na conquista palestina palmeirense um ano depois, no dia 22 de julho de 1951, naquele embate contra a Juventus de Turim. Terminado o tempo regulamentar, o jogo faz o movimento, entrega o Remelante, quando Túlio surge à frente, Portimão interrompe a partida, marcando o final do encontro em Maracanã, com a vitória do Palmeiras sobre os Juventus, no primeiro torneio internacional dos campeões de futebol. Título para o Brasil, título para o Palmeiras. Vitória com fibra, com classe, com técnica, com capacidade de recuperação e de reabilitação. O Palmeiras dá o primeiro grande título internacional ao futebol do Brasil. Burocracias à parte, o importante é o que estes jogos representaram no coração de cada torcedor. O Maracanã, sem dúvida, é a casa de todo brasileiro.